Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Estamos estudando uma série de advertências na carta aos Hebreus. E hoje vamos estudar a terceira advertência. As duas já estão aí no canal, no ao vivo. Você clica no ao vivo e você encontra no canal a primeira e a segunda advertência. Hoje, a terceira advertência, o perigo de não amadurecer. Vamos para o texto? Hebreus 5, de 11 a 14. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Alguém pode ler 13 e 14? Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está sustentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para os servir tanto bem como mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Eu vou ler só até aí, porque o versículo de 4 a 8 vai tratar de um tema um pouco diferente. Nós vamos abordar esse tema em outro momento. O que nós vamos aprender hoje no perigo de não amadurecer? Primeira advertência é o perigo da... Quem lembra as advertências? Primeira advertência? Perigo da negligência. Segunda advertência? Perigo da incredulidade. Terceira advertência, hoje, perigo de não amadurecer. E nós vamos estudar também, semana que vem, o perigo de retroceder e, por último, o perigo de recusar a Deus. Essas são as 5 advertências da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, ele deixa claro que, nessa terceira advertência, o problema e a advertência e o perigo é que os irmãos da igreja aos Hebreus, eles estavam retardando no processo de ouvir, e quem não ouve não obedece, quem não ouve não assimila. É diferente de escutar, ok? Por isso, versículo 11, nós vamos reler novamente, e você vai ver aí que o escritor aos Hebreus está advertindo porque eles estavam tardios em ouvir. Versículo 11, a esse respeito, temos muita coisa que dizer, difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Irmãos, esta igreja, esses irmãos da igreja dispersa, porque essa carta foi escrita para a igreja da dispersão, eles estavam sofrendo algum tipo de desânimo. E eles estavam meio que desligados da realidade da vida espiritual, das batalhas espirituais. E com isso eles estavam se tornando tardios em ouvir a palavra. Lembra que Paulo diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso se aplica a mim e a você. Quanto mais eu examino a palavra, quanto mais eu ouço a palavra, mais fé o meu coração recebe, mais convicção, mais firmeza, mais perseverança eu terei para encarar as adversidades. E é isso que a gente precisa aprender. Por isso, eu discorri o perigo de se afastarem. Aí nós vamos lá para Hebreus 2, versículo 1, e Hebreus 3, versículo 12. Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, ele fala da igreja aos Tessalonicenses que tinha 6 meses de vida. Então é uma igreja novinha na fé. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz que os irmãos estavam lá retardando também no crescimento, estavam falhando no crescimento da vida espiritual, e quando Paulo diz que ele queria dar alimento sólido para eles, mas eles só podiam suportar o leite. Então, Hebreus, o povo da dispersão e o povo de Corinto, eles têm alguma semelhança. Então, um crente pode estar muitos anos na igreja e não ter desenvolvido a sua fé
não ter caminhado ainda para a maturidade. Ainda se tornou um bebê espiritual. Ainda é um bebê espiritual. Então o alerta fica aqui para nós. Você precisa entender se você já caminhou para a maturidade. Eu vou te dar 4 características de uma pessoa madura e você vai então avaliar se você já está caminhando para a maturidade ou se você ainda está no berçário espiritual. Isso não depende da quantidade de anos que você se converteu, porque nós temos que desenvolver a fé. E aí, se você não está desenvolvendo, não vai sair do berçário, vai continuar no berçário. Vamos ler Hebreus 2:1? Quem está lá pode ler para mim? Hebreus 2:1? Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Ok. Essa é a primeira advertência, né? O texto da primeira advertência. Agora 3:12. Outro irmão, leia bem alto. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, se afaste do Deus vivo. E aí, lembra que quando eu falo sobre essas advertências, ela é uma escada descendente. Vamos voltar para o slide das advertências. O perigo da negligência é o primeiro degrau. Você descendo, a negligência vai gerar incredulidade. Desceu mais um degrau. A incredulidade vai gerar esse espírito infantil, espiritual, não cresce espiritualmente, aí não amadurece. O não amadurecer leva você para o perigo de retroceder, andar para trás. E isso vai levar você ao perigo de recusar a Deus. Então é uma escada descendente. Você vai andando para trás, e esses perigos estão apontados na carta aos Hebreus. Eles já tinham anos de vida cristã. Pelo versículo 12 do capítulo 5, a gente conhece esse fato. Eles não eram novos convertidos. 5:12 diz assim: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornais como necessidade de leite e não de alimento sólido. Então, era para estar lá na frente, mas eles estavam na zona de conforto. Eles tinham que ter avançado. E o perigo deles está demonstrando que, na verdade, eles estão paralisados porque eles estão na zona de conforto. Eles não estão aceitando o desafio, não estão caminhando. E a zona de conforto, ela parece ser boa, mas na verdade ela é muito prejudicial, porque ela deixa a gente numa situação de letargia. Por isso que eu usei essa frase aqui, né? Havia uma certa letargia quanto ao discernimento das coisas espirituais entre o bem e o mal. É como se o cristão, nessa fase, ele já não se importa em defender o bem e lutar pelo bem e rejeitar o mal. Então ele deixa de santificar a vida. E isso se torna perigoso porque abre brecha para o pecado, e todo pecado é fruto de tentação. Então, o perigo de não amadurecer é que nós ficamos vulneráveis aos ataques satanais, que são ataques na nossa mente. E às vezes conseguem vitória porque nós não estamos usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nem o capacete da salvação para nos proteger dos dados inflamados do maligno. Efésios 6, Paulo vai tratar desse tema. A exortação da terceira advertência, o perigo de não amadurecer, nós vamos lá agora para o capítulo 6, versículo 1, tem algo interessante aí. Leia para mim, Vladimir, bem alto. 6:1. Por isso, como de fato os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ok. Não lançarmos de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Deixando levar para o que é perfeito. Aqui tem algo muito interessante. Preste atenção. Essa parte é muito importante. Deixemos levar para o que é perfeito. A ideia é não pare, não desista. Isso é perseverança. Mas tem um segredo aqui na palavra que está associada no grego aqui, é teleitos, que é a palavra para perfeito. Deixe levar para o que é perfeito. A palavra perfeito aqui é teleoteis, se for isso que a gente pode pronunciar, né? Essa palavra é prossiga para a maturidade cristã, caminha para frente. A ideia de perfeito não é perfeito sem pecado. A ideia de perfeito aqui é integridade, inteireza, e tem a ver com a mente ou moral. Por isso foi colocada a palavra perfeição. Aqui King James traduz perfeição, 6:1.
Dá uma olhadinha aí, Wanda. Efésios 6, Hebreus 6:1. O que traduz? Lê bem alto. Sendo assim, Ah. considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Rumo à maturidade. Novamente, o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis a que conduzem à morte, da fé em Deus. O perigo de não amadurecer é o perigo de ficar imaturo. Então, esse é o perigo. Então, ele está dizendo, vamos nos deixar dominar porque ele é perfeito. Vamos caminhar para a maturidade. Você entende por que teleioteis tem a ver com a maturidade? O perfeito aqui é melhor traduzido por maduro, rumo à maturidade. Isso tem a ver com integridade e inteireza. Se ensina ou não. Então, tem a ver com o nosso mental e o nosso moral. Por isso, a palavra perfeição ou maturidade. Eu deveria ter colocado aqui maturidade, porque esse é o alvo. O perigo de não amadurecer é o perigo da terceira advertência. Características de pessoas que caminham em direção à maturidade. Primeira, disciplina no estudo da Bíblia e oração. Quem está caminhando para a maturidade, lê a Bíblia todo dia. Ora todo dia. Não ora quando está com dor. Não ora quando tem uma dificuldade, um desespero qualquer. Aí ora, pede oração. Não. É uma disciplina. Ele desenvolve a disciplina de oração e leitura bíblica. Então, você vai avaliar agora você. Autoavalie-se. Você está caminhando para a maturidade ou ainda é um bebê espiritual, apesar de anos na igreja? Então, você desenvolveu a disciplina do estudo da Bíblia e da oração diária? Segundo, tem discernimento claro do falso evangelho. Quando você ouve alguém pregando, você, opa, igual os bereanos, né? Não é bem isso que o texto está dizendo. E aí usa o texto fora do contexto, aplica uma crença que ele tem e vai empurrando goela abaixo. O Vladimir está me contando a experiência hoje de um cara que estava pregando. Pede, meu irmão, pede. A Bíblia está dizendo que você tem que pedir. Pede que Deus tem que dar. Não, Deus não tem que dar. Então, irmãos, não é isso que Jesus está dizendo. Que você tem que encurralar Deus e Ele tem que te dar o que você está pedindo. Não é isso. Jesus está nos estimulando a oração. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. É perseverança. A lição do texto é essa. Aí esse texto fora do contexto deu na cabeça do pastor que Vladimir ouviu, né? Ele encurralando Deus como se Deus fosse o garçom dele. Ele é o patrão e Deus é o empregado. Não é isso que o texto está dizendo. Então, discernimento claro do falso evangelho. Tem mais duas. Crescimento espiritual, emocional e intelectual que é constante. Por que eu falo que é crescimento espiritual? Porque a leitura da palavra, o caminhar na comunhão com Deus em oração, vai gerar crescimento espiritual. Vai deixar de ser bebê espiritualmente, mas vai crescer emocionalmente. As nossas emoções são ajustadas. A palavra de Deus traz cura para isso. Tem uma pesquisa, foi realizada há poucos anos, que um grupo de pessoas que liam a Bíblia e oravam todos os dias, e um grupo que não lia a Bíblia e orava todos os dias. Eles desenvolveram doenças emocionais. Quem lia a Bíblia e orava todo dia não tinham a gravidade das doenças emocionais. Então, é pesquisa isso. O momento de oração, o momento da leitura da palavra geralmente traz paz. Você fica um tempo sem ler a Bíblia, quando volta a ler e volta a orar, parece que você se enche, porque enche mesmo, espiritualmente você se alimenta. Então, vai crescer espiritualmente e vai estabilizar-se emocionalmente. Você não se apavora diante das circunstâncias desfavoráveis, porque você lembra que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias, dias bons e dias maus. E aí você persevera em oração. Mas cresce intelectualmente. Por que cresce intelectualmente? Uma pessoa restaurada, uma pessoa saudável espiritualmente, emocionalmente, ela tem avidez, ela tem fome de crescer. Então ela pesquisa, é curiosa. Eu fiz uma viagem nas férias agora, eu vou gravar um vídeo das minhas férias, tenho vários vídeos que eu gravei que eu quero, Davi vai arrumar isso aí, vou colocar no canal para vocês verem o que eu vi. Foi fantástico o que eu vi nas minhas férias no oeste da Bahia. Eu pude conhecer um pouco mais de perto a força do nosso agronegócio. Muito interessante, eu vou falar um pouquinho disso. Eu aprendi muito nesses dias que eu tive com o meu amigo Daniel e a família dele, lá em Luiz Eduardo Magalhães, e viajando com ele de carreta. Muito interessante. Depois eu vou te dar esses detalhes. Agora não. O quarta característica de quem caminha para o crescimento da maturidade espiritual. Tem foco de vida claro. Sabe o que quer, para onde vai e com quem vai.
Aqui, irmão, você tem que criar critérios. Pessoas com quem você está andando te edificam, elas agregam. Se elas não agregam, não é para andar com elas. Tem gente que é só sanguessuga, só quer te sugar. Ela não quer andar com as próprias pernas, ela quer carona, ela quer andar no teu colo, ela quer andar pela tua espiritualidade, ela quer andar pela sua fé. São sanguessugas. Então, cuidado. Não dá para andar com pessoas assim. Pode ser até crente, pode ser até um cara bacana, simpático, uma amiga legal, mas ela tem tentado, ela tem demonstrado que ela quer crescer realmente? Ela tem lutado contra o pecado, contra as tentações? Ela tem mortificado os pecados na vida dela? Se não tem, não dá para andar, vai perder tempo. É malhar em ferro frio, como dizia vovó e vovô lá no passado. Então, foco claro para a vida, você consegue ver em pessoas que estão caminhando para a maturidade. Elas não são bebês, não ficam na dependência do pastor dar alimentinho na boca, das pessoas ficarem carregando ela no colo, ok? Essas 4 características são das pessoas que caminham para a maturidade. Essas características nós só ganhamos através do discipulado bíblico, e aí nós vamos para Tessalonicenses, que eu citei para você, que nós íamos ler. Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica. Esta é uma igreja de novos convertidos. Mas olha como que ele fala para essa igreja. Que alegria Paulo tem quando se refere a esta igreja. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 3:10, depois 2, 7 e 11. Primeiro 3:10. Vamos ler o 9 e o 10 para dar um entendimento legal, tá bom? Estou lendo. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós, outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo está alegre de olhar para a igreja tessalônica crescendo, avançando, os irmãos buscando a maturidade, com fome e sede de Deus. E aí, versículo 10, ele diz, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Aqui, reparar aqui é catartizo. Paulo está alegre por ver um desenvolvimento daqueles irmãos, mas ele quer estar com eles pessoalmente, porque o discipulado pessoal é muito melhor e muito mais eficaz. Eu fui a Luiz Eduardo Magalhães para encontrar com a Rebeca e o Anthony, ficaram noivos e eu estou ajudando eles no aconselhamento no nupcial, né, para o casamento. E eu falei para eles, enquanto encontrava online, quando nós nos encontrarmos pessoalmente, vocês vão ver como é muito melhor. E no primeiro encontro que eu fiz com eles, o Anthony falou assim, pastor, pessoalmente é muito melhor, né? Eu falei, é isso que Paulo está dizendo aqui, ó, orando para vos ver pessoalmente e reparar as vossas deficiências. Catartizo. Aqui o verbo catartizo é consertar ossos quebrados. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não viemos saradinho já, pronto. Nós não somos máquina. A gente vem com ossos quebrados no relacionamento, nas emoções, na nossa mente, nas nossas crenças que não são bíblicas, tem que ser retirada da nossa mente para ser colocada a crença bíblica, o padrão bíblico, as doutrinas bíblicas da fé. Então o discipulado faz essa arrumação na casa e a gente avança para a maturidade. Vamos olhar para 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 11, para você entender que eles eram realmente novos convertidos. Olha como Paulo trata com carinho, a maneira como ele fala da igreja de Tessalônica. Pode ler, quem achou? Embora décimos, como enviados de Cristo, exigir de vossa manutenção, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ok. Então Paulo foi para eles mãe. A ama aqui pode ser traduzida como mãe, que acaricia os próprios filhos, que cuida, que zela, protege. Uma mãe fica com o olho no padre, outro na missa, com a criança, quando a criança está perto. Se a criança sai de perto, ela rapidamente busca saber onde está a criança e aonde vai, com quem vai. Você não pode bobear. A criança, ela está aqui, mas daqui a pouco já está em outro lugar. Você tem que ficar muito esperto. É arisca, mas a mãe tem paciência, a mãe tem todo cuidado, todo tato. O pai, às vezes, tem esse feeling, mas geralmente isso está na mãe. Deus criou a mãe com essa capacidade de ter uma presença de espírito que ela rapidamente socorre uma criança e tira ela do perigo. Fala. E isso aí, Paulo está falando antes, que pessoal, nós podíamos exigir de vocês, mas nunca compraram mesmo para cuidar de vocês, como amo mãe. Agora o versículo 11, o que ele vai dizer? Que ele também foi
Pai. Olha aqui, versículo 11, pode ler. 2:11. Talvez ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência de um pai trata seus filhos. Essa é a referência. Paulo diz, eu sou também pai para vocês. Por quê? Porque Paulo gerou essa igreja em Cristo. Então ele está dizendo, eu fui mamãe e eu fui papai. Quem é que precisa de mamãe e de papai? Quem ainda não amadureceu. Então, quando você vai estudar a história da igreja de Tessalonicenses, quando Paulo escreve essas cartas para eles, eles estão recém-convertidos. Se você quer uma boa dica, vou te indicar um livro. O pastor indica livro toda hora, né? Tem que ler. Quem não lê, não cresce também. Pastor José Martins escreveu o livro Que Igreja é Essa? Baseada na primeira carta de Tessalonicenses. É um livro excelente, fala de discipulado, de missões. Eu recomendo o livro. Se você quiser adquirir, eu tenho como te enviar pelo correio, tá bom? Só me escrever que eu tenho algumas unidades. É um livro excelente. Vai ajudar você a sair da vida de bebê espiritual não amadurecido para caminhar para a maturidade. Deus te abençoe. Nós encerramos aqui e nós refletimos hoje na terceira advertência, o perigo de não amadurecer. Hebreus, o escritor aos Hebreus está escrevendo para uma igreja que estava em dispersão, e era uma igreja que já tinha tempo de caminhada espiritual. Quando eles querem para Coríntios, a mesma coisa, são crentes já de algum tempo, mas que não tinham caminhado para a maturidade. Tessalonicenses, uma igreja nova convertida, está avançando, e Paulo fica alegre de ver o desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Só para você ter uma ideia, antes de encerrar, vamos ler esse texto. Paulo vai dizer que a igreja de Tessalonicenses, ela cresceu em 3 áreas, pelo menos em 3 áreas. 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança. Fé, amor e esperança. Paulo diz que sobre esses assuntos ele não precisava mais falar com aquela igreja, recém-convertidos, mas eles estavam firmes na sã doutrina. Por isso, Paulo não precisava mais falar da fé abnegada que eles tinham, do amor que eles tinham pelo outro e da firmeza de esperança que eles tinham no Senhor Jesus. Então, quando a gente cresce para a maturidade, avança para a maturidade, a gente ganha essas 3 características. A gente cresce em fé, cresce no amor um pelos outros e cresce na esperança, na firmeza da esperança de que Cristo é nosso Senhor e Salvador. E aí, venha o que vier, a gente vai lembrar que Jesus está conosco. Ele disse que estaria, e Ele está comigo e com você a cada dia. Nenhum dia Ele falta, nenhum dia Ele deixa a gente à deriva, porque Ele é o nosso Deus e Ele prometeu isso, que enviaria o Consolador para estar conosco. E o Espírito Santo habita em nós para ser esse Consolador e guia, e nos guiará a toda a verdade. Então, na semana que vem, nós falaremos sobre a 4ª advertência. Memoriza isso, tá bom? 4ª advertência. Vamos lá? Qual é a 4ª advertência? O perigo de retroceder. Então, nós vamos estudar isso na próxima semana, quarta-feira que vem, e eu aguardo você aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você foi abençoado nesse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas. E se você deseja ver os outros vídeos, já estão aí no canal. Você pode conferir depois. Então, encerramos aqui. Quero agradecer a sua atenção, ter ficado conosco até ao final desse vídeo. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e não deixe de se inscrever. Isso ajuda a impulsionar o canal e os vídeos vão poder alcançar mais pessoas. Forte abraço, Deus te abençoe, tenha sempre esperança.